Bem, nesta monitoria iremos abordar, no que diz respeito aos assuntos da farmacocinética, as vias de administração de fármacos. Bem, para esta monitoria, temos alguns objetivos a cumprir. O primeiro deles consiste em a gente aplicar os conceitos da farmacocinética no entendimento das implicações envolvidas em cada via de administração. Na sequência, é importante a gente reconhecer as vantagens e desvantagens das diferentes vias de administração de fármacos. E é importante destacar que, ao final desta monitoria, precisamos ser capazes de refletir e saber escolher entre as vias de administração aquela ou aquelas mais adequadas ou mais adequada para os diferentes objetivos terapêuticos. Bem, pensemos juntos. Qual a importância de se conhecer e aprender sobre as vias de administração de medicamentos? Bem, a administração de medicamentos pode ser realizada por diversas vias. Entretanto, o êxito em sua utilização necessita de uma escolha precisa, porquanto a seleção da via é determinante para a biodisponibilidade do fármaco, a quantidade da dose a ser administrada, a latência, a distribuição do fármaco e a indicação clínica mais adequada para cada paciente em determinadas condições. Em geral, existem diversas opções de vias pelas quais um agente terapêutico ele pode ser administrado. E por esta razão, o conhecimento das vantagens e desvantagens é de fundamental importância na prática clínica. Bem, quando a gente vai pensar em quais as possíveis consequências da administração de um fármaco pela via incorreta ou inadequada, né, isso já chama a atenção para a importância desse conteúdo, né, que uma via inadequada pode tanto resultar em uma quantidade de fármaco abaixo da concentração mínima efetiva para gerar o efeito terapêutico, como numa determinada via também pode ser, né, uma causa de óbito. Então, o sucesso terapêutico e o risco, né, de você causar uma iatrogenia no paciente, né, devido a uma escolha errada de uma administração, é, digamos assim, a principal razão do porquê a gente estudar as vias de administração. Bem, as vias de administração remetem principalmente a qual daqueles 4 processos da farmacocinética que a gente estuda? Absorção, distribuição, metabolização ou excreção. Então, quando a gente está falando de escolher qual via de administração é a mais adequada para aplicar determinado fármaco, estamos falando de qual local ou por meio de qual estrutura ou superfície anatômica estamos escolhendo para aquele fármaco entrar em contato com o organismo, né, para que esse fármaco, essa substância, ela seja absorvida. Na maioria dos casos, o fármaco ele precisa atravessar as membranas plasmáticas de muitas células até alcançar o seu local de ação. Então, é justamente das 4 etapas ou dos 4 processos farmacocinéticos estudados, é da absorção de que estamos falando quando estudamos as vias de administração de fármacos. Ok? Bem, a absorção, como vocês bem sabem, diz respeito à transferência do fármaco do seu local de administração para qualquer via até o seu compartimento central. O que seria esse compartimento central? É justamente a circulação sanguínea. Ok? Então, na maioria dos casos, quando estamos falando de absorção, estamos se referindo justamente a essa cinética, a esse deslocamento, essa passagem do fármaco do seu local de administração para o compartimento central. E também a intensidade, a amplitude com que essa absorção acontece. Então, imagine, por exemplo, um comprimido. Um comprimido é uma preparação sólida, certo? A absorção
vai depender, inicialmente, da dissolução do comprimido ou da cápsula, que então liberará o fármaco. Esse comprimido que foi deglutido, uma vez dissolvido, uma vez que ele é uma formulação farmacêutica sólida, ele precisará entrar em contato com a superfície da mucosa do epitélio do trato gastrointestinal para que assim ele possa sofrer a absorção. Ok? Então é de grande interesse médico, quando administra um fármaco, prever aqui o que a quarta pergunta nos coloca: qual a relação entre a biodisponibilidade e as vias de administração? A depender de qual via de administração você escolhe para administrar um fármaco, você vai propiciar uma maior biodisponibilidade ou uma menor biodisponibilidade. E aqui vale lembrar o conceito de biodisponibilidade, que diz respeito ao percentual, certo? Da substância ou o percentual da dose do fármaco que foi inicialmente administrada, que efetivamente consegue chegar ao seu local de ação. Então, de todo o fármaco, de todo o comprimido que foi administrado, não será 100% que chegará ao local de ação, onde ele vai exercer o seu efeito terapêutico ou o seu efeito farmacológico. No geral, por exemplo, cerca de 70% a 60%, a depender da via de administração e da formulação farmacêutica, esse será o percentual mais ou menos de fármaco que conseguirá de fato chegar ao seu local de ação. Então, a depender da via de administração escolhida, você pode influenciar para que esse fármaco ele tenha uma maior ou uma menor biodisponibilidade, ok? E a escolha da via de administração deve se basear no conhecimento dos fatores que estão relacionados às características tanto físico-químicas dos fármacos, dos fatores anatômicos de qual via de administração você escolheu, por exemplo, superfície absortiva, vascularização daquele local, se tem desvio daquela drenagem sanguínea que passará pelo fígado, portanto, submeterá o fármaco ao metabolismo de primeira passagem, por exemplo. Ou mesmo quando você, por exemplo, tem fatores fisiológicos ou patológicos envolvidos. Por exemplo, se um paciente ele está em um quadro de êmese, ou seja, de vômito, a via de administração oral não é a mais adequada, porque esse paciente ele vai expulsar esse fármaco. Então, fatores patológicos também podem influenciar na biodisponibilidade desse fármaco e, portanto, em qual via de administração seria mais adequada para administrá-lo. Ok? Bem, então, a escolha das vias de administração, elas se basearão basicamente em fatores que estão relacionados ao fármaco ou aqueles fatores que, porventura, estejam relacionados ao paciente. Entre aqueles relacionados ao fármaco, a gente tem que pensar, por exemplo, na característica físico-química do fármaco, na sua hidro ou lipossolubilidade. Se ele é mais hidrossolúvel, mais lipossolúvel. Não é? Então, a gente sabe que a lipossolubilidade é uma característica do fármaco importantíssima para que ele consiga passar, ser transferido por difusão passiva, ou seja, atravessar a membrana biológica, que ela é uma bicamada de natureza lipídica, certo? E a lipossolubilidade é uma característica fundamental, assim como o peso molecular, o grau de ionização, se esse fármaco estará na sua forma ionizada ou não ionizada, que é a sua forma molecular, além das formas farmacêuticas de que falamos. Temos comprimidos, ou seja, temos formas sólidas, como cápsulas, comprimidos, dragens, supositórios, óvulos. Temos também formulações semissólidas, a exemplo de pomadas, de cremes, de géis, que têm os meios, né? Os meios nos quais o fármaco ele pode estar ali misturado, que propicia ou facilita a absorção por uma determinada via, a exemplo da via tópica, ok? No caso de pomadas, cremes e géis. Vias e formulações líquidas, né? Por exemplo, as soluções, suspensões, emulsões. Então, são, digamos assim, formulações que são mais adequadas para uma determinada via e não para outra, ok? Por outro lado, temos fatores relacionados ao paciente, exemplo,
de quando a gente precisa que um determinado fármaco tenha um efeito local e não um efeito sistêmico. Quando é preferível um efeito local, estamos querendo evitar que, quando esse fármaco fosse administrado por uma via sistêmica, né, ele tivesse efeitos colaterais indesejáveis. Então, a gente prioriza uma via de administração local para o sucesso terapêutico desejado e para evitar os efeitos colaterais associados, por exemplo, a uma administração sistêmica, né? Por exemplo, um efeito local, uma via tópica. Um efeito sistêmico, por exemplo, uma via endovenosa, intravenosa ou uma via oral. A rapidez do início de ação, que é o que a gente chama de latência. O conceito de latência é o tempo decorrido desde a aplicação do fármaco até o início do seu efeito terapêutico. E a depender da via de administração, essa latência ela pode ser nula, zero. O que significa isso? Significa dizer que esse fármaco ele tem o seu efeito praticamente imediato, não é? Como é o caso da via endovenosa ou intravenosa. Né? Imediatamente após a infusão do medicamento, ele já acessa diretamente o compartimento central, logo a sua latência é nula, é zero, ou seja, o efeito imediato. Ou, por exemplo, a via de administração oral, que tem uma latência maior, ou seja, há necessidade de ser decorrido um tempo maior entre a administração do fármaco e o seu efeito terapêutico, ok? Se você precisa de uma via de administração para um paciente que fará um tratamento crônico, então, vias de administração como vias transdérmicas ou pílulas ou comprimidos de liberação prolongadas, por exemplo, né, ou via intramuscular de suspensão, podem ser vias de administração mais interessantes. Ou em caso em que o paciente tem restrição a uma determinada via, ou seja, uma dificuldade de acesso a uma determinada via por alguma limitação, alguma patologia, alguma condição associada, né? Além disso, a perfusão sanguínea local, ela vai ser determinante para a velocidade de absorção desse fármaco, como a área da absorção, a área absortiva, né? A idade do paciente, né? Porque isso vai influenciar na sua capacidade de metabolização desse fármaco. Lembrando que a metabolização pode ser tanto para a ativação do fármaco quanto para a inativação do fármaco e, consequentemente, facilitar a excreção. E em relação à adesão do paciente, não é? Então, tem pacientes que têm mais receio a uma determinada via de administração e ele pode não aderir àquela via e, portanto, a gente não conseguir o êxito, o sucesso terapêutico e a gente teria que optar por uma outra via possível e conveniente ao nosso paciente, ok? Bem, então, classificamos de um modo geral as vias de administração em basicamente vias classificadas como enterais e as vias classificadas como parenterais. Bem, o que seria uma via enteral? Uma via enteral, ela é assim classificada do ponto de vista anatômico, assim se justifica, porque enteron, aliás, vem do grego enteron, quer dizer intestino, ou, se a gente pensar do ponto de vista anatômico, o trato gastrointestinal. Inclui as vias cujo local de administração tem contato com qualquer porção do trato gastrointestinal, da boca ao ânus, certo? E aí a gente inclui tanto via oral, via sublingual e via retal. Por que que há aqui um destaque, uma ressalva para a via sublingual? Bem, a via oral e a via retal são vias enterais que têm uma particularidade. Elas sofrerão metabolismo de primeira passagem, metabolismo pré-sistêmico hepático. No entanto, a via sublingual, apesar de, do ponto de vista anatômico, ser classificada como uma via enteral, afinal de contas, a boca ela constitui parte do trato gastrointestinal, desse tubo digestório, a absorção sublingual permite com que o fármaco ele desvie do metabolismo de primeira passagem e ele chegue diretamente à circulação sistêmica, certo? Sem que ele passe pelo fígado, ok? Por isso, essa ressalva com relação à via sublingual, que, do ponto de vista anatômico, ela é uma via enteral, ok? E, por outro lado, temos as vias parenterais para ao lado do enteron, ao lado do intestino, ou seja, são aquelas vias de administração cujo fármaco administrado não passa por nenhuma porção do trato gastrointestinal e
Portanto, são as demais vias de administração, entre as quais incluem vias intravenosa, intramuscular, transdérmica, inalatória, intraarticular, intraarterial, subcutânea, via tópica, epidural, intratecal, entre muitas outras vias de administração. Pois bem, vamos começar com o primeiro bloco de vias enterais. E, antes disso, é fundamental a gente mencionar ou relembrar de um processo extremamente importante das vias enterais, com exceção da sublingual, mas isso vale tanto para a via oral quanto para a via retal, que é o próprio metabolismo de primeira passagem. E o que seria esse metabolismo de primeira passagem? O metabolismo de primeira passagem ele acontece desde ao longo do próprio epitélio do trato gastrointestinal, onde nesse epitélio eu vou ter CIPs, que são os citocromos P450, certo? Que são enzimas que têm a capacidade de alterar quimicamente este fármaco, ok? Com reações de oxidação, entre outras, que, por alterar quimicamente esse fármaco, pode inativar parte, né, do princípio ativo e, com isso, né, resultar em, basicamente, redução da biodisponibilidade do fármaco, ou seja, da quantidade do percentual de fármaco que, de fato, conseguirá chegar ao seu local de ação. Mas, ainda também, e sendo até mais importante, inclui aqui o metabolismo de primeira passagem hepático. Por quê? Lá no fígado, vamos ter também várias CIPs, né? Vamos ter reações de oxidação, reações de conjugação, que fazem parte do metabolismo hepático, que tanto servem para inativar o fármaco, deixando ele mais hidrossolúvel, e deixando ele mais hidrossolúvel facilita a sua excreção, né? Inativação e excreção, consequentemente, como também o metabolismo ele pode ser, do ponto de vista farmacológico, interessante para quê? Para a ativação dos profármacos. Estes, os profármacos, eles precisam ser ativados e isso ocorrerá quando esse fármaco passar pelo fígado, né? Que é o metabolismo pela passagem, no sentido de ativar. Mas, de um modo geral, o metabolismo de primeira passagem ele tem um efeito de diminuir a biodisponibilidade do fármaco, pois, no geral, é um metabolismo que resulta na inativação do fármaco, ok? Bem, então vamos lá. A via oral, ela consiste basicamente na ingestão do fármaco, a deglutição é a via mais simples, segura, conveniente de administração de fármacos, e esse é o método mais comumente usado para administrar, né, uma droga, um fármaco. E a absorção do trato gastrointestinal, é bem importante destacar que ela é influenciada por vários fatores, entre os quais inclui a motilidade desse trato gastrointestinal, a área disponível à absorção, ou seja, a área absortiva, o fluxo sanguíneo também da superfície absortiva, o estado físico do fármaco, se ele vai estar na sua forma líquida, de xaropes, de soluções, ou na forma de comprimido, de drágeas, de cápsulas. E esse é bem interessante destacar porque diz respeito à quantidade de fármaco que estará disposto na intimidade do tecido para absorção. O pH gastrointestinal, a depender do pH do meio, você pode submeter esse fármaco a um processo de ionização, de protonação e deixá-lo ionizado, diminui a sua lipossolubilidade e, consequentemente, reduz a sua absorção através do epitélio do trato gastrointestinal, que seria mais favorecida por uma difusão passiva que ocorre através da membrana plasmática, ok? E a característica do fármaco está na sua forma não ionizada, ou seja, na sua forma molecular, é de fundamental importância. Além disso, o tamanho das partículas, a interação físico-química com o conteúdo intestinal, a interação química, por exemplo, entre cálcio e antibióticos, certo? Que pode fazer um processo chamado de quelação, que é a união, um agregado, uma complexação química de cátions, de íons, por exemplo, como é o caso do cálcio, com antibióticos, que diminui a absorção. Então, pode haver uma interação química também no trato gastrointestinal, isso influenciar
na absorção através dessa via de administração, ok? A maior parte da absorção através do trato gastrointestinal ocorre por difusão passiva, ou seja, por um processo em que o fármaco atravessa a membrana plasmática. A absorção ela vai ser facilitada quando o fármaco estiver na sua forma não ionizada, ou seja, na sua forma molecular, porque essa composição química não ionizada confere uma maior lipossolubilidade, é a forma mais lipofílica e facilita, portanto, a absorção através da difusão passiva pelo epitélio do trato gastrointestinal. Alguns obstáculos à absorção de fármacos no estômago incluem, primeiro, a área absortiva. A área absortiva do estômago é bem menor do que a superfície de absorção, por exemplo, do intestino. Né? Então, a área disponível para absorção no estômago, né, é menor e existe ainda uma camada espessa de muco recobrindo a superfície interna do estômago e, com isso, você tem uma barreira maior à absorção. Não é? Bem, é importante destacar que o intestino, por sua vez, né, diferentemente do estômago, tem uma superfície absortiva maior, né, justamente por causa daquela estrutura histológica que vocês bem conhecem, não é? Aquelas vilosidades, né, que oferecem uma área absortiva mais extensa, né? Chega até 200 metros quadrados de área absortiva no intestino, ok? Então, se a gente lembrar que os fármacos, no geral, eles são ácidos fracos ou bases fracas, a depender do pH do meio, isso vai influenciar na fração de fármaco que se encontra na sua forma ionizada ou não ionizada. E a gente bem sabe que a forma não ionizada, mais lipofílica, que é a sua forma molecular, que consegue facilmente atravessar por difusão passiva o epitélio do trato gastrointestinal. Então, um fármaco de caráter ácido fraco, certo? No pH estomacal, que é um pH mais ácido, vai predominar a sua forma molecular, não é isso? E no intestino a gente tem um pH mais básico. Mas mesmo que o fármaco esteja predominantemente na sua forma ionizada no intestino, justamente pela razão de o intestino ter uma área absortiva muito maior do que o estômago, a absorção será no intestino muito, mas muito maior, né? Justamente porque a área absortiva ela é determinante, né, para a quantidade de fármaco que vai conseguir passar do trato gastrointestinal para o compartimento central, que é a circulação sanguínea, a partir do qual esse fármaco ele será distribuído para os demais compartimentos, tecidos e órgãos-alvos, onde haverá interação com seus receptores, ok? Então, é importante a gente lembrar que a via oral tem algumas vantagens, é mais segura, econômica, facilidade de adesão, fácil reversão da superdosagem, por exemplo, nos casos de intoxicação por uma overdose de algum comprimido, algum fármaco, algo que foi deglutido, alguma droga, por exemplo, é fácil você remover com lavagem, uso de carvão ativado, laxantes, né? Justamente porque é uma via de absorção mais lenta, mais demorada, né? Que depende de muitos fatores sobre os quais se pode interferir para reduzir a absorção e diminuir o efeito da toxicidade em decorrência de uma overdose do fármaco. Então, é fácil a reversão da superdosagem quando é escolhida a via oral. Ela é uma via mais segura nesse sentido. Por outro lado, tem algumas desvantagens. Você tem uma maior latência. E vimos que latência significa o tempo decorrido desde a absorção do fármaco, ou melhor, desde a administração do fármaco até o início do seu efeito terapêutico. Então, como o fármaco vai ter que passar por todo o trato gastrointestinal e ser absorvido ao longo de todo esse tubo digestivo, o tempo para o início do efeito terapêutico vai ser um tempo mais prolongado. A absorção é limitada. Por quê? Porque existe um metabolismo pré-sistêmico. Seja o metabolismo que ocorre pelas CIPs que existem lá no trato gastrointestinal, seja pela influência do pH, de enzimas, etc., etc., como também quando esse fármaco ele for absorvido para a circulação lá mesentérica, vai ser desviado antes para a circulação porta, que cai no fígado vai sofrer uma metabolização hepática, né, o metabolismo de primeira passagem, e isso repercutirá numa redução da biodisponibilidade
que também diz respeito à fração percentual do fármaco que chega na sua forma ativa à circulação sistêmica e daí ao seu local de ação, ok? Então, o metabolismo pré-sistêmico no fígado e no trato gastrointestinal é uma desvantagem, porque não dá para dizer exatamente que a dose administrada foi exatamente a dose que chegou, porque a biodisponibilidade foi afetada por esse metabolismo pré-sistêmico, né? Então, a biodisponibilidade ela é sempre menor que 100%, ok? A absorção se dá por difusão passiva, a maior absorção é na forma não ionizada, que é mais lipofílica, a forma molecular, certo? E há que se destacar a tecnologia da preparação de liberação prolongada, que propicia uma absorção mais lenta, uniforme, gradativa do fármaco ao longo de 8 horas ou mais, né, permitindo uma manutenção do efeito terapêutico, ao mesmo tempo que reduz a intensidade dos efeitos adversos indesejáveis. Ou seja, eu tenho uma liberação lenta, prolongada, que mantém os níveis terapêuticos no plasma, né? E o fármaco ele vai sendo liberado aos poucos, consigo diminuir o pico de concentração desse fármaco e com isso eu reduzo os efeitos adversos, que são efeitos indesejáveis, desencadeados ou que seriam desencadeados pelo pico de concentração do fármaco numa formulação convencional, né? Então, essas preparações de liberação prolongada diminuem os efeitos adversos associados a esse pico de concentração do fármaco, como também permitem o quê? Aumentar o intervalo de administração entre as doses, porque eu consigo liberar esse fármaco lentamente, ok? A próxima via de administração entérica é a via sublingual. Ela tem a particularidade bem importante de desviar-se do metabolismo de primeira passagem ou do metabolismo pré-sistêmico, porque eu consigo fazer com que a absorção desse fármaco ele ocorra diretamente para a circulação sistêmica, justamente devido à anatomia dessa região, desse local de administração desta via. Então, primeiramente é importante relembrar a anatomia da drenagem venosa da língua. Então, essa região sublingual, da mucosa sublingual, que por sinal cabe destacar que é uma mucosa fina, né? Ou seja, de uma espessura bem pequena, que facilita a absorção desse fármaco, né? E a drenagem é feita pelas veias dorsais, aquelas veias, a veia mais profunda, que é a veia sublingual, que drena para as veias linguais, que por sua vez as veias linguais drenam para as veias jugulares internas, direita e esquerda, daí segue das veias jugulares para as veias braquicefálicas e por fim veia cava superior, coração, né, átrio direito, circulação sistêmica, e eu consigo fazer com que esse fármaco rapidamente seja absorvido e seja direcionado à circulação sistêmica sem que passe pelo fígado ou pelo trato gastrointestinal, certo? Então, é uma via que tem vantagens, a exemplo, de ser ideal para fármacos que possuem instabilidade química, que são fármacos que têm, por exemplo, uma meia-vida curta, né? E tem uma elevada taxa metabólica. Se fosse administrado por uma via oral, a sua biodisponibilidade seria baixíssima, a ponto de não ter efeito terapêutico. É uma via ideal para fármacos de emergência, porque tem uma latência pequena, tem um efeito rápido. Evita efeito de primeira passagem, porque eu estou fazendo um desvio da circulação porta e direcionando esse fármaco diretamente para a veia cava superior, não é? Através dessa anatomia de drenagem venosa da língua. Também estou evitando o efeito de primeira passagem, né? Além disso, eu estou propiciando uma via de absorção rápida através dessa fina mucosa sublingual e é um meio de invasão, ou melhor, é um meio de administração que justamente não é invasivo, né? O que é bem importante. Ademais, é importante destacar as desvantagens dessa via. Por exemplo, é inadequado para substâncias que sejam irritantes e com propriedades organolépticas, ou seja, sabor desagradável. Tem um número limitado de medicamentos que atendem aos critérios adequados e ideais para que essa via de administração ela tenha um sucesso terapêutico. Por quê? Ela é interessante para fármacos que sejam lipossolúveis e que tenham uma elevada potência.
O que é potência? Vocês precisam lembrar que potência diz respeito à concentração ou quantidade de fármaco necessária para produzir 50% do seu efeito máximo. Então, é a dose efetiva 50, que é a dose ou a quantidade de fármaco necessária para produzir 50% do seu efeito máximo. Então, quanto menor é a dose, quanto menor é a concentração desse fármaco para gerar 50% do seu efeito máximo, maior é a potência, né? Então, quanto menor a dose para gerar um efeito, maior a potência do fármaco. Por que eu preciso de um fármaco com elevada potência? Porque como eu tenho uma área de absorção pequena, a superfície absortiva sublingual é pequena, então eu preciso que pequenas quantidades de fármaco já sejam capazes de gerar o seu efeito terapêutico desejado, certo? Então, além disso, essa superfície absortiva pequena, ela consiste em uma desvantagem que pode ser compensada com a necessidade de que sejam fármacos, né, que quando administrados por essa via, tenham elevada potência, né, que é uma característica do fármaco, né, a potência dele. Além disso, eu preciso fazer uso desse fármaco apenas em pacientes conscientes, né, do contrário, não seria possível administrá-lo, ok? Então, alguns fármacos são administrados por essa via sublingual, por exemplo, fármacos como nitroglicerina, que é um vasodilatador importante, que são utilizados para tratar angina pectoris, né? É um tratamento de emergência rápido, né? Ou suspeitas de infarto, ou crises hipertensivas, né? Então, são fármacos que podem ser utilizados tanto por essa via de absorção rápida, início de efeito rápido, ou seja, tem uma baixa latência, porque o tempo é curto para se iniciar o efeito, e são fármacos que rapidamente chegam à circulação sistêmica, ok? E para fechar as vias enterais, temos a via retal. A via retal, ela é comumente administrada na forma de supositórios. E aqui também é importantíssimo relembrar a anatomia da drenagem venosa do reto. Como o reto é drenado pelas veias, né, nessa topografia. Bem, a gente vai ter as veias retais inferiores, veias retais médias e a veia retal superior. A anatomia da drenagem venosa do reto segue a drenagem feita pelas veias retais superiores, médias e inferiores. Só que nem toda essa drenagem do reto vai para a veia cava inferior, né? Parte dessa drenagem do reto vai em direção à veia mesentérica inferior. Então, enquanto que a veia retal superior, ela drena o sangue do reto, dessa mucosa retal, através da veia mesentérica inferior, e daí segue para a veia porta do fígado, e o sistema porta, que desvia esse fármaco em direção ao fígado, vai submeter parte desse fármaco ao metabolismo de primeira passagem hepático, mas, por outro lado, o que é vantajoso é que a outra parte da drenagem do reto, que é feita pelas veias retais médias e inferiores, drenam essa mucosa retal, esse sangue, para a veia cava inferior. E da veia cava inferior, segue em direção ao átrio direito e, consequentemente, desvia esse fármaco, essa drenagem do sangue, do sistema porta. E aí, parte desse fármaco não estará sujeito ao metabolismo de primeira passagem, ok? Então, essa é uma via interessante, ela tem algumas vantagens, né? E do ponto de vista anatômico, já entendemos qual seria uma delas. Eu consigo tanto produzir um efeito local, né? Quanto também propiciar um efeito sistêmico. Eu posso utilizar essa via em pacientes, por exemplo, em quadro emético, ou seja, de vômitos incessantes, ou que estejam incapazes, por exemplo, de tomar medicação por via oral. E aqui eu consigo ter uma maior biodisponibilidade do que a via oral. Por quê? Porque enquanto que na via oral 100% do fármaco poderá estar sujeito ao metabolismo de primeira passagem, e aí eu vou ter uma redução percentual do fármaco ativo mais significativo. Por outro lado, na via retal, cerca de 50% do fármaco é desviado, né, para a circulação sistêmica sem
que seja necessário passar pela circulação porta. Ou seja, cerca de 50% do fármaco está salvaguardado e está sujeito ao metabolismo de primeira passagem. Por outro lado, devido à própria drenagem, cerca de 50% do fármaco poderá estar sujeito ao metabolismo de primeira passagem. Então, por esta razão, por aqui haver anastomoses, né, entre via retal média, superior e inferior, é uma absorção errática, ou seja, não dá para bater o martelo e dizer que exatamente 50% não vai sofrer metabolismo de primeira passagem, 50% vai sofrer. Não, mas é mais ou menos isso, certo? E só pelo fato de você ter quase que 50% de fármaco não estando sujeito ao metabolismo de primeira passagem hepático, isso já propicia uma biodisponibilidade maior do que aquela da via oral, ok? Bem, além disso, é importante a gente frisar as desvantagens dessa via de absorção. Como é através de uma mucosa, né, a mucosa retal, então, aqui dá para a gente supor que eu preciso de um fármaco que tenha uma lipossolubilidade para ele ser capaz de atravessar essa mucosa. Não é verdade? Bem, além disso, a absorção é irregular, incompleta, porque a drenagem ela ocorre de forma errática e eu preciso ter cuidado com as substâncias irritantes. Quando da introdução do supositório, isso pode desencadear reflexo de defecação, além de ser uma via, digamos assim, pouco convencional e um tanto quanto desconfortável para o paciente, né? E é uma via pouco, digamos assim, preterida na rotina. Então, é apenas exceção, ok? Bem, agora chegamos à segunda parte desta apresentação, que são as vias parenterais, que são aquelas cuja via de administração não requer a passagem pelo fármaco por nenhuma porção do todo o trato gastrointestinal. São vias paralelas ao trato gastrointestinal, por isso que parenterais, ok? Então vamos começar com a mais conhecida via parenteral, que é a via intravenosa. A via intravenosa, ela é muito conhecida porque ela é a preferida, ok? Em situações de emergência. Em situações em que eu preciso que o fármaco ele tenha um efeito imediato e que eu preciso que a dose exata consiga chegar ao compartimento central, que é, no caso, a circulação sanguínea sistêmica, e daí siga para os compartimentos dos órgãos dos tecidos, onde o fármaco estabelecerá uma interação do tipo droga-receptor e, consequentemente, propiciará o efeito terapêutico. Bem, a via intravenosa ela é uma via de administração rápida, eu diria que imediata, confiável. Por que ela é confiável? Porque eu sei que exatamente a quantidade de fármaco que eu estou infundindo na veia vai estar exatamente disponível na circulação sistêmica para produzir o efeito terapêutico desejado. Eu posso fazer uma injeção do tipo em bolos. O que é uma injeção em bolos? Significa que eu fiz uma infusão, né, de todo o volume de uma seringa de uma vez só, por exemplo. Isso produz concentrações do fármaco muito alta em um intervalo de tempo curto. Isso pode ser vantajoso, interessante, oportuno em determinadas situações, né, onde eu preciso realmente fazer uma infusão em bolos. Ou eu também posso fazer uma administração do fármaco por via intravenosa ou endovenosa por infusões constantes. Como assim? Eu faço através de gota a gota, né, mantendo um fluxo constante, né, sem fazer uma infusão de uma vez, né, de modo a prevenir que altas concentrações plasmáticas, né, atinjam o sangue, que poderia ser feito se fosse no caso de uma infusão em bolos. Isso pode ser interessante, oportuno, para uma determinada estratégia terapêutica também. Bem, é importantíssimo lembrar sempre, e aqui não será diferente, as vantagens e desvantagens de cada via de administração. A absorção, dá para perceber que ela será 100%, ou seja, eu tenho certeza que todo o fármaco que eu administrei por via intravenosa, ele chegou à circulação sistêmica.
certo? 100% foi absorvido. Então, eu posso dizer que a biodisponibilidade, ou seja, o percentual de fármaco que foi de fato, que de fato alcançou a circulação sistêmica daquele percentual que foi administrado, foi 100%, a biodisponibilidade é máxima. Se o fármaco ele rapidamente chegou à circulação sistêmica e a partir daí ele vai alcançar os tecidos e os compartimentos, eu posso dizer que o tempo desde a administração do fármaco até o início do efeito terapêutico é um tempo praticamente nulo, zero. Ou seja, o efeito é imediato. Logo, a gente diz que a latência é zero. Eu consigo evitar, portanto, incertezas quanto à absorção, porque a biodisponibilidade é máxima, soluções que são irritantes ou que são sensíveis a uma via de administração pelo trato gastrointestinal, eu posso fazer uma infusão pela circulação sanguínea, pela via endovenosa ou intravenosa. Por quê? Porque essa substância que é irritante, né, para outras vias, na circulação sanguínea, ela vai estar sendo diluída nesse volume sanguíneo. Logo, essa irritação, essas substâncias irritantes, fármacos que tenham essa característica indesejável, por via endovenosa, era uma via mais confortável, ok? Liberação controlada, eu posso determinar com exatidão, com precisão máxima, o quanto de fármaco eu preciso administrar nesse paciente pela via endovenosa, intravenosa, e eu consigo saber exatamente que aquela quantidade de fármaco ela produzirá aqueles efeitos terapêuticos. E eu consigo, pela via intravenosa, administrar fármacos em grandes volumes, o que eu não consigo em nenhuma outra via de administração, ok? Por outro lado, temos as desvantagens. Eu não posso, de modo algum, sob nenhuma condição, aplicar fármacos em veículos oleosos, através da via intravenosa. Por quê? Porque eu vou estar fazendo uma iatrogenia que resultará na morte do paciente ou em grandes complicações seríssimas, porque essa suspensão em óleo, num meio que é hidrossolúvel, vai formar gotículas e micelas, né? Vai formar êmbolos que obstruirão vasos e causarão AVC, tromboembolismo e uma série de complicações gravíssimas e que porão risco à saúde do paciente. Então, repito, não pode aplicar fármacos em veículos oleosos nessas vias, na via intravenosa, ok? Há também o desconforto devido à punção, né? Então, a dor, né, que é suportável, reações indesejáveis. Diante de uma reação indesejável e um fármaco que você optou por uma via intravenosa, como você vai reverter essas reações? Porque o fármaco já alcançou a circulação sistêmica. Como você vai retirar esse fármaco uma vez que você infundiu a substância? Né? Diferentemente, por exemplo, da via oral, onde você pode fazer uma série de procedimentos para diminuir ao máximo, evitar a absorção desse fármaco. Mas na via intravenosa, não. Você infundiu um fármaco, você já produziu aquele efeito, porque ele imediatamente já alcançou a circulação sistêmica. Esse efeito pode ser uma reação grave que colocará a risco a vida do paciente, né? Então, nesse caso, você só tem uma opção. Precisaria de um antídoto para reverter essa reação indesejada, né? Não há como reverter uma vez que você aplicou a injeção na circulação sistêmica, não é verdade? Bem, então exige uma monitorização muito cuidadosa da resposta do paciente. Após a injeção, não há como retirar, não é verdade? Bem, por isso eu preciso de profissional técnico habilitado. Há contraindicações para medicações e suspensões oleosas, como já dito, ok? Pode haver irritação no local, há risco de infecção, porque você está, digamos assim, afetando a integridade da pele para fazer a punção venosa, né? E riscos de flebites, transfixação de veias, hematomas e traumas associadas à lesão pérfuro-contusa, né? Do requerida do próprio procedimento, ok? Bem, a próxima via de administração, que é a via intravenosa, ou melhor, intraarterial, ela também, assim como a via intravenosa, ela tem vantagens e desvantagens, né? Ela é utilizada mais para o tratamento de tumores, por exemplo, hepáticos, cânceres de cabeça e pescoço,
onde eu quero que, através de uma infusão de uma medicação por uma artéria que irriga aquele órgão, eu assim vou conseguir que o efeito ele se dê naquele órgão específico, porque eu usei aquela artéria que irriga aquele órgão, entende? Então, a via intraarterial tem como vantagem ser específica, né? Ou seja, quando ela precisará ser feita, de fato, é porque essa é a via que propiciará os resultados desejados, seja terapêuticos, seja de exames. Então, ela pode ser utilizada, por exemplo, para gasometria, né, onde eu preciso fazer uma punção arterial. Eu consigo obter o efeito tecido órgão específico, ok, irrigado por aquela artéria, e a mesma vantagem da via intravenosa, que é a biodisponibilidade 100% e a latência igual a zero, ou seja, efeito imediato. Algumas desvantagens. Eu tenho riscos, porque a artéria tem uma pressão, né, importantíssima, né, ela pulsa e, consequentemente, é difícil fazer hemostasia. Então, eu preciso de profissional qualificado para poder fazer o procedimento. E eu não posso, de jeito nenhum, utilizar fármacos em soluções oleosas ou que possam precipitar, né, porque eu estou fazendo a administração do fármaco diretamente na corrente sanguínea, ok? A via intramuscular, ela também é uma via bastante conhecida. Por quê? Primeiro, porque ela é bastante utilizada, por exemplo, quando eu quero fazer uma aplicação de um determinado fármaco e eu quero que esse efeito terapêutico ele se prolongue por bastante tempo. Então, eu consigo fazer com que essa absorção desse fármaco ela seja prolongada. Quando, por exemplo, eu faço uma administração de um fármaco em um meio ou solução oleosa, onde aquela substância vai ficar ali naquele músculo e o músculo vai servir de um reservatório que vai liberando aos poucos aquele fármaco. Por exemplo, no caso de anticoncepcionais, hormônios ou, enfim, antibióticos. Bem, a absorção do fármaco, ela pode ser, através dessa via, modulada até certo ponto, por exemplo, pelo aquecimento. Se você aquece o local, ou massageia aquele músculo, ou mesmo após exercício físico. Tudo isso influencia a absorção, ok? Então, a massagem, exercício físico, aquecimento, aumenta o quê? A absorção daquele fármaco administrado por aquela via muscular, ok? Bem, a via intramuscular, depois da via intravenosa, a via muscular, ela é a que tem uma velocidade de absorção mais rápida depois da via intravenosa. Então, primeiro a via intravenosa, que tem uma absorção imediata, uma latência zero, nula, uma biodisponibilidade máxima, mas a via intramuscular, logo na sequência, ela tem uma absorção rápida, ok? Mas essa absorção rápida vai depender se ela é uma solução aquosa ou se ela é uma solução oleosa. E, além disso, é importante destacar que essa via ela é mais rápida do que a subcutânea, do que a via oral, ok? Ela só não é tão rápida quanto a via intravenosa. A vasodilatação provocada nesse território muscular por compressas quentes ou massagem é que acelera a absorção por essa via. Então, a absorção de uma preparação farmacológica em um meio aquoso, que é administrado no músculo, certo? Ela propicia uma absorção mais rápida, certo? Então, se for um fármaco administrado por via intramuscular, que vem uma solução na preparação aquosa, a absorção ela será rápida, ok? E é importante destacar que quanto maior o tecido, quanto maior a quantidade de tecido adiposo naquela região muscular, mais lenta será a absorção. Por isso que no deltoide e no vasto lateral, né, o músculo da coxa e o deltoide, esse músculo do braço, tem uma velocidade de absorção mais rápida do que, por exemplo, no glúteo máximo, porque é a região do glúteo, onde a região tem também bastante tecido adiposo, certo?
E a gordura ela é menos vascularizada. E a gente sabe que a perfusão, a vascularização daquele tecido é um fator determinante também para a velocidade de absorção do fármaco, ok? Então, por outro lado, fármacos que são injetados em soluções oleosas ou suspensos em vários veículos de depósito, a absorção pela via intramuscular resultante, né, ela será mais lenta e será uma liberação constante, ok? A escolha do músculo, né, é um fator, é uma vantagem interessante. Por quê? Porque o músculo ele é visível, eu tenho uma facilidade de acesso maior do que achar uma veia, por exemplo. Além disso, no músculo eu não tenho nervos que sejam superficiais no seu trajeto. Então, é uma via mais, digamos assim, segura de administração de fármacos. Além da absorção rápida para soluções aquosas, a absorção lenta e constante para soluções oleosas é uma via interessante para se administrar, por exemplo, substâncias, fármacos que sejam irritantes para a via subcutânea, né? E além da facilidade de visualizar o músculo para realizar o procedimento, ok? Algumas desvantagens incluem o risco de você lesar nervos e vasos nessa região, permite também, apesar de ser uma via interessante, uma desvantagem que cabe destacar é que eu só consigo fazer uma infusão de pequenos volumes de medicamentos. Eu não consigo fazer uma infusão de grandes volumes, como, por exemplo, na via intravenosa. A via muscular, para você ter uma ideia, tem uma via que permite um volume de até 4 ml, certo? 4 a 5 ml, dependendo da literatura, ok? Bem, além disso, outra desvantagem que é interessante destacar é o risco de acarretar dor, hemorragia intramuscular, mas que são repercussões menos, digamos assim, graves, né, a depender de cada caso, ok? A via tópica, ela também é uma via comumente utilizada, né, bastante conhecida, e essa via tópica, ela precisa ser muito bem compreendida. Por quê? É, a via tópica, ela inclui qualquer via, ok, na qual o fármaco ele entrará em contato com a superfície, quer seja da pele ou mesmo de uma mucosa. Então, pode ser a pele, pode ser a mucosa nasal, pode ser a mucosa oral, pode ser a conjuntiva ocular. Então, o termo tópico vem do grego topos, que significa lugar ou local. Todo medicamento, portanto, que tenha ação local, isto é, no local onde foi aplicado, embora parte dele possa ser absorvida para a circulação sistêmica. Então, não quer dizer que porque você fez uma administração local, tópica, que esse fármaco ele será apenas restrito ou terá seu efeito restrito apenas ao local de aplicação. Não. Ele ainda pode ter parte é, de sua concentração ainda sujeito a uma absorção sistêmica. Então, é possível ter um efeito sistêmico, evidentemente, mais limitado, né, de um fármaco tópico, né, apesar de o objetivo da terapêutica ser justamente uma ação local. Então, a aplicação de superfícies como pele, mucosas, para se obter um efeito local, é que distingue essa via de administração tópica. Então, algumas formulações tópicas incluem, por exemplo, ungüentos, cremes, géis, óleos, loções, pomadas. E é importante destacar que, por exemplo, algumas vantagens incluem o fato de você ter um tempo de meia-vida curto. Se você tem um fármaco que tem um tempo de meia-vida curto por outras vias, você pode optar por uma via tópica, onde naquele local ele vai permanecer por mais tempo e conseguir ter um efeito mais duradouro, né, se comparado a outras vias de administração. Além disso, existe também a possibilidade desse fármaco que é utilizado por via tópica ser assim prescrito, porque por via oral poderia causar efeitos sistêmicos, né, efeitos colaterais ou efeitos adversos indesejáveis, né, que trariam repercussões importantes, e para evitar isso, tem-se as formulações tópicas, certo?
São fármacos que, se fosse administrado por via oral, eu requeriria uma dosagem muito maior para ter o efeito terapêutico desejado, se comparado ao fármaco em contato com o local de ação direto. É importante destacar que, idealmente, na farmacologia, é, seria, assim, muito oportuno que a gente pudesse colocar o fármaco exatamente naquele local onde ele deveria exercer sua ação. Só que nem sempre, ou quase nunca, isso é possível, né? Então, a via tópica é uma dessas vias onde a gente pode exatamente dispor o fármaco no local de ação desejado, ok? Algumas desvantagens incluem que nem todas as substâncias são favorecidas por essa via, né? Então, a lipossolubilidade é importantíssima, né? A lipossolubilidade porque a pele tem uma superfície córnea que é hidrofóbica, que é lipossolúvel, né? Então, nem todas as substâncias são favorecidas por essa via. Há a possibilidade de haver reações alérgicas ou irritações na pele ou na mucosa associada ao uso da medicação, né? Doses menores em comparação a outras vias e pode causar efeitos sistêmicos, né? Então, apesar de você fazer um uso tópico, parte desse fármaco ainda pode ser absorvido para a circulação sistêmica e gerar algum, ou mesmo que seja mínimo, algum efeito sistêmico, ok? A via ocular, ou também chamada via oftálmica, é um exemplo, né, particular de via tópica, né, em que você administra um fármaco, geralmente na forma de colírios, você faz uma instilação ocular, né, você administra o fármaco na conjuntiva ocular. Os colírios, eles são rapidamente drenados da superfície dos olhos logo após um tempo de absorção, né? É, logo após, aliás, você fazer a instilação ocular através do aparelho nasolacrimal, né? Esse fármaco ele pode ser drenado da mesma forma que a lágrima é drenada em direção à mucosa nasal. E a gente sabe que a mucosa nasal ela é ricamente, muitíssimo vascularizada e é uma via de acesso à circulação sistêmica. Então, uma via oftálmica pode gerar repercussões sistêmicas importantes. Colírios são rapidamente drenados, né? E por esse aparelho nasolacrimal, e é por essa razão que a absorção, pelo seu efeito tópico desejado, ela acaba sendo reduzida, e por isso a biodisponibilidade de um colírio, né, para se obter o efeito desejado no olho, ela é uma biodisponibilidade mais baixa, ok? Então, é importante destacar que a gente faz uso de colírio, mas ele não consegue atingir os segmentos posteriores do olho. Por exemplo, o colírio não consegue atingir retina, o humor vítreo ou a camada coroide, né? E é importante destacar essa perda de medicamento da superfície ocular, que está relacionada também à própria, é, digamos assim, produção de lágrimas. Então, frequentemente estamos produzindo lágrimas que lavam as superfícies dos olhos pelo próprio fluxo, e isso é também responsável pela retirada da medicação, ok? É importante destacar que a córnea ela é uma estrutura extremamente complexa. Ela é formada por 3 camadas. Ela é um sanduíche, costumo dizer, com a estrutura trilaminar. Então, ela é formada por 3 camadas e você tem uma camada mais hidrofóbica, ou seja, lipídica, uma camada hidrossolúvel de água e uma outra camada, fechando assim a tripla camada, ou a lâmina, a estrutura trilaminar, mais uma camada de lipídio. Então, é lipídio, água, lipídio, essa estrutura trilaminar. Então, eu não posso ter uma substância que seja totalmente lipossolúvel, não posso ter uma substância que seja totalmente hidrossolúvel. Eu tenho que ter uma substância que seja intermediária, né, anfifílica, que consiga interagir com essas 3 interfaces, né, lipídio, água, lipídio, que constitui essa estrutura trilaminar da córnea, ok? Que corresponde ao epitélio, ao estroma e ao endotélio corneal.
ok? Então, é importante destacar que os medicamentos usados precisam apresentar características que sejam hidrofílicas e hidrofóbicas simultaneamente para obter uma boa penetração através da córnea, além de ter uma pequena massa molecular. Tem que ter um peso molecular menor para conseguir atravessar a córnea. E o efeito do fármaco vai depender exatamente da absorção através da córnea. Assim como as demais vias, cabe destacar a vantagem de ser de fácil aplicação, propiciar maior eficácia com menos dosagem e ter um efeito local. As desvantagens incluem que nem todas as substâncias elas são favorecidas por essa via, dada a questão das características físico-químicas, doses menores em comparação a outras vias, e a absorção acaba se tornando errática por conta dessa drenagem pelo aparelho nasolacrimal, e é importante frisar que pode causar, justamente por conta dessa drenagem para a mucosa nasal, efeitos sistêmicos relevantes, clinicamente relevantes, ok? A via intranasal ela é uma via extremamente interessante. Ela é uma via muito pesquisada atualmente. Por quê? As razões elas são extremamente dignas. Por quê? Primeiro, é importante destacar a anatomia dessa cavidade nasal. Por que ela é uma via oportuna, interessante, estratégica? A cavidade nasal ela tem uma área absortiva, para vocês terem ideia, de cerca de 160 centímetros quadrados. Então, eu posso considerar essa cavidade nasal com uma área absortiva relativamente grande, né? Além disso, somado a isso, a vascularização dessa mucosa nasal, né, com uma irrigação arterial abundante, né? Vamos lembrar lá da anatomia da irrigação, da irrigação dessa mucosa nasal através da artéria esfenopalatina, artérias etimoidais anteriores, posteriores, que vai formar o plexo de Kisselbach. E esse plexo, né, essa vascularização da mucosa nasal, ela oferece, além de uma superfície absortiva relativamente grande, ela é bastante perfundida, o que favorece a absorção de um fármaco sistemicamente através dessa mucosa, ok? Mas é importante destacar que a via de administração intranasal, ela tem três objetivos. Ela é tanto uma via tópica, porque eu posso, através de medicamentos de instilação nasal, propiciar um efeito terapêutico local, como também ela propicia efeitos sistêmicos, dada a irrigação e a vascularização dessa superfície absortiva, que vai ser drenada para a circulação sistêmica, sem passar é, pela circulação porta, ou seja, eu consigo desviar essa absorção do metabolismo de primeira passagem, ok? E o que tem sido mais interessante nas pesquisas recentes é, é o fato dessa via ser, digamos assim, uma forma de levar o fármaco em direção ao sistema nervoso central, através dos nervos olfatório e trigêmeo. Sabemos que o nervo olfatório vai inervar essa porção aqui, ó. Aqui está a vascularização descrita, com as artérias etimoidais anteriores e posteriores, e artérias esfenopalatinas formando o plexo de Kisselbach, e a gente vai ter aqui o nervo, o bulbo olfatório com os filetes do nervo olfatório, que é uma via de acesso do fármaco, né, desse local de administração ao sistema nervoso central, e aqui também é inervado pelos ramos do nervo trigêmeo, né, sobretudo o ramo maxilar, V2, não é isso? Bem, então, o nervo olfatório e o trigêmeo têm um papel relevante no transporte de fármacos para o sistema nervoso central. Esta é a única rota, a via intranasal, é a única rota pela qual o cérebro está em contato ou em conexão com o ambiente externo. Desse modo, os medicamentos intranasais, eles conseguem contornar a barreira hematocefálica, que é a principal barreira que impede, ao mesmo tempo que, evidentemente, protege o sistema nervoso central e impede o acesso de fármacos a esse local de ação. Ok? Bem,
Algumas vantagens da via intranasal incluem ser uma via não invasiva, de fácil acesso, ter um risco reduzido de infecções, propicia, facilita essa alta administração, rápida absorção, dado uma área absortiva relativamente grande, evita o metabolismo de primeira passagem e tem um efeito local, sistêmico e no sistema nervoso central. Além disso, temos as desvantagens. Essa é uma via limitada a drogas que tenham uma potência significativa, porque eu preciso que pequenas quantidades de fármacos consigam ter um efeito terapêutico importante, ok? Além disso, a substância, o meio, o fármaco, a solução, ela precisa ser lipofílica para ela conseguir atravessar o epitélio da mucosa, conseguir atravessar a membrana plasmática dos nervos olfatório e trigêmeo e conseguir, de fato, por difusão passiva, chegar ao seu local de ação, ok? Outra desvantagem é a possibilidade de haver reações alérgicas, irritações na pele ou na própria mucosa, pode causar efeitos sistêmicos que, porventura, sejam indesejáveis, uma vez que eu posso ter o interesse de ter apenas um efeito local ou no sistema nervoso central, mas eu tenho também parte desse fármaco sendo absorvido para a circulação sistêmica. E que é característico dessa anatomia, dessa topografia, dessa vida de administração, que contribui negativamente para diminuir a biodisponibilidade, é o fato de haver aqui um processo de depuração mucociliar, certo? Depuração mucociliar. Então, essa é uma região que vai estar produzindo muco. O epitélio aqui é um epitélio colunar ciliado, e o movimento dos cílios e a produção de muco é uma forma de depurar, de eliminar parte desse fármaco, que reduz a biodisponibilidade, ok? Eu preciso administrar pequeno volume e é importante também frisar a secreção nasal como uma forma de expulsar, de eliminar parte do fármaco administrado por esta via. E, consequentemente, isso resulta numa redução ou contribui para reduzir, em parte, a biodisponibilidade através dessa via, ok? Então, aqui está a vascularização e aqui está um exemplo didático, né? Estou instilando o fármaco aqui na mucosa nasal, temos um efeito local, sistêmico e sistema nervoso central, ok? Então, é importante destacar que ocorre um transporte do fármaco, uma vez que ele foi absorvido pelo nervo olfatório, o nervo trigêmeo, em direção ao sistema nervoso central, né? Além disso, esse fármaco ele pode ser depurado, tanto eliminado para ser deglutido, parte desse fármaco, como ele também pode ser eliminado, né, aqui pela narina, por conta desse movimento dos cílios, né, desse epitélio ciliado, que acaba arrastando o muco, né, junto com parte do fármaco em direção, por exemplo, à nasofaringe. E é aquela depuração mucociliar que acaba contribuindo para a redução da biodisponibilidade, né, nessa via. Bem, na via intranasal, né, é importante destacar que existe duas formas, né, pelas quais o fármaco ele consegue acessar o sistema nervoso central. Então, como contornar a barreira hematocefálica da cavidade nasal e chegar ao sistema nervoso central? Bem, existe uma forma intracelular, ou seja, através do nervo olfatório, que está passando aqui pela, pelos, pelos forames da lâmina cribriforme, né? E ou através da via paracelular, ou seja, ou por via intracelular ou por via extracelular, ok? Bem, então, o primeiro passo necessário para que o fármaco ele seja, uma vez instilado na cavidade nasal, entregue ao sistema nervoso central, ele precisa primeiro atravessar a barreira epitelial da cavidade nasal. Então, após a administração intranasal, os fármacos eles entram primeiro em contato com a mucosa nasal. Posteriormente, ocorre um transporte a partir da mucosa nasal até os locais de entrada no cérebro. Através de quê?
dos espaços perineurais. O que são esses espaços perineurais? Esses espaços aqui, ó, né? Aqui na periferia do nervo, né? Nesse espaço aqui, que é justamente aquela via extracelular de que falei. Ou pode ocorrer através da via intracelular, por uma internalização, né, da molécula do fármaco por um processo chamado de pinocitose, que você já conhece, em que o fármaco é internalizado pelo nervo, pelas fibras nervosas, e dentro do citoplasma ele é levado ao sistema nervoso central e conduzido para o seu local de ação, ok? E, por fim, o que acabo de dizer, o terceiro passo é o transporte dos locais iniciais de entrada no cérebro para outros locais dentro do sistema nervoso central, ok? Bem, aqui está representando muito bem, né, esse transporte do fármaco da mucosa nasal até o sistema nervoso central, seja pela via intracelular ou pela via extracelular. A via transdérmica é uma outra via que está bastante sendo explorada, sendo pesquisada, e a indústria farmacêutica ela também está desenvolvendo fármacos que têm essa estratégia de administração, né, interessante, né? Bem, ela é uma via em que, diferentemente da tópica, na qual o objetivo era que o fármaco ele desenvolver seu efeito terapêutico no local de administração, seja na pele ou na mucosa, aqui o objetivo é que esse fármaco ele consiga atravessar toda a camada da pele até chegar à derme, e na derme esse fármaco ele seja absorvido para a circulação sistêmica e o seu efeito desejado é o efeito sistêmico e não o efeito local. O efeito esperado para um fármaco administrado na via transdérmica é que ele seja o tempo inteiro e constantemente liberado para que ele atravesse todas as camadas da pele, seja absorvido para a circulação sistêmica e na circulação sistêmica sanguínea ele seja distribuído para os seus locais de ação, onde ele vai desenvolver o seu efeito terapêutico. Então, transdérmica através da pele. Então, é a passagem do fármaco através da pele até a circulação sistêmica, e quando os fármacos atingem a camada dérmica, por que a camada dérmica? Porque ela é a mais vascularizada, então eles serão absorvidos para a circulação sistêmica a fim de exercerem sua ação farmacológica. Então, a passagem do fármaco ele se dará através das várias camadas cutâneas, que pode ocorrer por três vias: transcelular, intracelular ou pela via folicular. Nem todos os fármacos eles conseguem penetrar facilmente todas as camadas da pele, ok? Bem, a absorção vai depender de quê? Da superfície sobre a qual o fármaco é aplicado, vai depender da característica físico-química do fármaco, que inclui aqui a sua alta lipofilicidade, ou seja, a sua característica lipofílica. A lipossolubilidade do fármaco é importante por quê? Porque a pele se comporta como uma barreira lipídica, né? E se o fármaco não tiver a mesma natureza química, a mesma polaridade, ele não consegue atravessar a pele, ok? Então, a absorção pela pele, através desta via, pode ser ampliada, pode ser intensificada pela suspensão do fármaco em um veículo, em um meio oleoso, ou pela própria fricção dessa pele, né, para a preparação da pele antes de colocar o adesivo ou o dispositivo transdérmico. Algumas vantagens dessa via cumpre destacar, que são a maior adesão do paciente. Então você consegue ter um dispositivo na sua pele que vai estar liberando esse fármaco constantemente, e eu consigo interromper a administração desse fármaco a qualquer momento, basta a remoção deste adesivo. Então, a interrupção é rápida, é segura, facilita a autoaplicação. Não é necessário que o paciente lembre dos horários de aplicar ou de administrar essa medicação, porque a tecnologia libera lentamente e constantemente, né, esse fármaco e mantém na circulação sistêmica níveis terapêuticos quase que constantes,
né, na circulação sanguínea, ok? É um meio não invasivo, evita a irritação por via oral de algum fármaco que tenha esse inconveniente. A liberação é prolongada, ou seja, é possível permanecer com esse adesivo por semanas, liberando o fármaco e tendo o efeito terapêutico desejado. Eu consigo, através dessa via, ter uma maior biodisponibilidade, justamente porque eu tenho uma maior biodisponibilidade, porque eu estou evitando o metabolismo de primeira passagem, uma vez que o fármaco, à medida que ele vai sendo liberado na interface da pele, ele vai sendo absorvido para a circulação sistêmica. Algumas desvantagens incluem o fato de não serem todos os fármacos adequados para serem administrados através dessa via, não é? Então, basta pensar que eu preciso de um fármaco que tem um peso molecular pequeno para que ele consiga atravessar esse epitélio, essa pele, e a pele ela é uma estrutura espessa e complexa, alta lipofilicidade para conseguir atravessar a camada córnea e as demais estruturas da pele que tem uma característica de ser lipofílica, e essa passagem se dará por difusão passiva. E eu preciso de fármacos que tenham elevada potência. Por quê? Porque serão pequenas concentrações de fármacos que vão conseguir chegar ao longo do tempo, de forma constante, né, e gradativa, à circulação sistêmica. Então, pequenas concentrações de fármacos já têm que ser capazes de gerar o efeito terapêutico desejado. Por quê? Porque a cinética de absorção, os níveis plasmáticos do fármaco que vai sendo liberado por esse adesivo transdérmico são concentrações baixas, mas que mantêm um nível mínimo efetivo para gerar o efeito terapêutico desejado, mas eu preciso que esse seja um fármaco de alta potência, de elevada potência, porque em baixas concentrações eu já disponho de um efeito terapêutico desejado, ok? E eu preciso de doses menores em comparação a outras vias. Por exemplo, eu tenho os adesivos transdérmicos de nicotina, de escopolamina, de nitroglicerina, de testosterona, de estrogênio, de fentanil ou fentanilo, ok? E são as formulações que a gente dispõe hoje. E é bem interessante isso, porque os efeitos adversos de doses elevadas, eles são, digamos assim, inexistentes através dessa via transdérmica, porque eu não vou oferecer grandes quantidades de fármaco, eu vou manter um nível seguro de concentração plasmática desse fármaco e manter o efeito terapêutico de forma prolongada, certo? De forma prolongada e mantendo níveis constantes desse fármaco, ok? É bem interessante isso, porque, por exemplo, fármacos que podem gerar uma dependência química, psicológica, já já não produzirão essa dependência química, psicológica de forma importante clinicamente, porque são mínimas concentrações que são mantidas na circulação sistêmica de forma prolongada e constante, ok? E aqui a gente tem as fases da liberação ou libertação transdérmica do fármaco. Então, você tem a libertação do fármaco a partir da formulação do extrato córneo, que é bastante lipofílico, e ocorre a difusão do fármaco através de via intercelular entre uma célula e outra, ok? Passando por esse extrato córneo, e aí chega numa camada aquosa, onde você tem a partição do fármaco no extrato córneo, né, nessa epiderme, e parte desse fármaco vai se manter aqui como reservatório e parte desse fármaco vai se difundir aqui na derme, nessa derme. Por ela ser mais vascularizada, é nessa interface da derme que se dará a absorção sistêmica, né, do fármaco, ok? Então, como os fármacos administrados por essa via alcançam a circulação sistêmica? Seja por via transcelular, através da célula, por via paracelular, entre uma célula e outra, e por via folicular, né, aproveitando ali a estrutura do folículo piloso, naquela periferia do folículo. Então, ao chegarem na camada dérmica, os fármacos são absorvidos para a corrente sanguínea, onde exercem seus efeitos sistêmicos. Bem, a via subcutânea era uma via comumente utilizada, por exemplo, para se administrar insulina, para se administrar hormônios, ok? E era uma via interessante para se destacar, por quê? Porque além dela ser comumente utilizada, ela tem
características anatômicas interessantes. O tecido subcutâneo, que é o tecido celular subcutâneo ou tela subcutânea, ela é constituída sobretudo de tecido adiposo, é a chamada hipoderme. Né? Então, a hipoderme é constituída por tecido adiposo e a absorção vai depender dos capilares sanguíneos e linfáticos. A gente sabe que o tecido adiposo não é tão vascularizado assim quanto o tecido muscular, né? Por isso que a absorção muscular é mais rápida do que a subcutânea, ok? E a absorção vai se dar de que forma? Por difusão simples, difusão passiva. Então, as moléculas pequenas e lipossolúveis, elas são absorvidas nessa tela subcutânea e em casos de soluções aquosas, a absorção ela vai se dar de forma mais rápida. Por quê? Se você tiver uma solução oleosa, o tecido gorduroso, né, o tecido lipídico, ele segura essa solução oleosa. E aí, se for um fármaco que for administrado em um veículo oleoso, ele vai ficar nesse tecido adiposo subcutâneo sendo liberado aos pouquinhos. É como se esse tecido celular subcutâneo, que é adiposo, funcionasse como um reservatório de um fármaco oleoso. Mas se for um fármaco em solução aquosa, rapidamente ele vai ser absorvido para a circulação sistêmica, ok? Então, ela é destinada a fármacos, esta via, que não causem irritação nos tecidos, porque, do contrário, já que essa tela subcutânea ela é bastante inervada pelas terminações nervosas livres, pode causar dor intensa, até necrose e descamação. Se você fizer uso de um vasoconstrictor, você vai fazer uma vasoconstricção nos vasos que irrigam essa tela subcutânea e, consequentemente, você vai diminuir a perfusão e prolongar o tempo de permanência desse fármaco nesse tecido subcutâneo e, consequentemente, retardar a absorção. Então, um agente vasoconstrictor retarda a absorção de um fármaco administrado por uma via subcutânea. Um exemplo prático, clínico, que é utilizado é quando se administra anestésicos, né, no tecido subcutâneo, se faz uso do vasoconstrictor para manter esse anestésico local por mais tempo, bloqueando as terminações nervosas livres naquele tecido subcutâneo, naquela pele, ok? Bem, então algumas vantagens incluem a taxa de absorção ser lenta e constante, o efeito prolongado, certo? Uma absorção ela que vai ser imediata em soluções aquosas, fácil aplicação, autoaplicação, certo? Ou seja, são vantagens importantes de serem consideradas. Algumas desvantagens incluem o fato de ser inadequado para grandes volumes, então eu não consigo administrar grandes volumes no, na tela subcutânea, por essa via. Se eu quero administrar grandes volumes, é ideal a via intravenosa, e substâncias irritantes podem causar efeitos deletérios, como dor, necrose, descamação, ok? A absorção vai depender da perfusão local e vasoconstrictores reduzem essa absorção. Alguns fármacos administrados por essa via incluem ainda anestésicos locais e a própria insulina injetável, ok? Bem, uma outra via de administração, né, geralmente utilizada por anestesiologistas é a via epidural. A via epidural, ela é quando você administra, né, por exemplo, um fármaco ali antes da dura mater, entre a dura mater e o periósteo do canal vertebral, né? Então é o espaço epidural, né? E ali se penetra a agulha até encontrar resistência, né, e do ligamento e, consequentemente, você consegue acessar esse espaço epidural e fazer bloqueio de algumas raízes, né, nervosas, por exemplo, no caso da administração de anestésicos. Então, você pode fazer isso para fins de administração de radiocontrastes, para fazer imagens radiológicas, ou para fins terapêuticos, como a administração de anestésicos locais ou analgésicos opioides. Ela tem algumas desvantagens, por exemplo, requer profissional capacitado, tem que ser um médico, anestesiologista, geralmente, né? Hematomas epidurais são algumas complicações, ok? Além disso, inclui entre as complicações a hipotensão licórica, né? Pela perda de líquido e a cefaleia, né? Então, é interessante destacar isso porque quando a gente está falando de um bloqueio anestésico,
é comum haver bloqueio simpático, né? E isso causar uma queda de pressão arterial, ok? Então, é bem comum essa via para administração de anestésicos, né? Por exemplo, e ela tem essas vantagens e desvantagens a se destacar, ok? Outra via que também é bastante utilizada na anestesiologia é a via intratecal, que ela é utilizada nas anestesias raquidianas ou raquianestesias, para se fazer o bloqueio do neuroeixo, né? O espaço, o que seria uma via intratecal, é aquela via onde você vai administrar naquele espaço subaracnoide. E o espaço subaracnoide é onde tem uma maior quantidade de líquor, de líquido cefalorraquidiano, LCR, que corresponde ali entre a pia mater e a aracnoide, não é? Então, a maioria dos quimioterápicos, ou seja, dos fármacos antineoplásicos para tratamento de câncer que não ultrapassa a barreira hematocefálica são administrados por infusão intratecal. Então, drogas antineoplásicas que visam impedir a proliferação neoplásica no sistema nervoso central precisam ser administradas por essa via. Então, porque justamente a barreira hematocefálica e o líquido cerebroespinhal impedem e retardam a entrada de fármacos no sistema nervoso central. Tumores cerebrais também podem ser tratados pela administração intraventricular direta dos fármacos, né? Ou seja, diretamente nos ventrículos. Então, é comum se introduzir anestésicos locais no espaço subaracnoide, né, em cirurgias as mais variadas, e a agulha, quando ela penetra até chegar no espaço subaracnoide, ela atravessa a pele, a tela subcutânea, que é a hipoderme, ligamento supraespinhoso, ligamento interespinhoso, ligamento amarelo, e aí, quando chega no ligamento amarelo, sente-se uma resistência e ali você atravessa a dura mater e chega na aracnoide. Então, observa-se então o gotejamento do líquido claro, citrino, né, que é o chamado o líquor ou líquido cefalorraquidiano, e ali geralmente se faz a punção mais baixa ali entre L3 e L4, ou entre L4 e L5, né, sempre abaixo do disco intervertebral entre L1 e L2, porque abaixo de L2 eu vou conseguir livrar de funcionar a medula, porque a gente sabe que o ápice do cone medular vai até o disco intervertebral entre L1 e L2, né, e o máximo que pode acontecer é abaixo disso, abaixo do nível medular, é punção de algum nervo da cauda equina, né? Então, algumas vantagens incluem a rápida e eficiente infusão do fármaco no espaço subaracnoide em caso de anestesia ou quimioterapia. Mas entre as desvantagens inclui risco de infecção, necessidade de profissional altamente experiente. Pode ocorrer cefaleia por punção, porque você diminui a pressão licórica decorrente da perda de líquor, hematoma espinhal, né? Sobretudo em pacientes que fazem uso de anticoagulantes, e pode causar também uma síndrome da cauda equina, com uma atonia vesical, uma disfunção vesical ou intestinal, um ilho paralítico, devido à perda ou perda de sensibilidade de períneo, devido à lesão de algum nervo dessa cauda equina, ok? E a via intraarticular, ela é uma via utilizada para administração de anestésicos, né, ou de algum, alguma substância para repor, por exemplo, o líquido sinovial, né, a sinóvia, e o medicamento, nesse caso, ele é liberado diretamente na cavidade articular. Tem efeito local, por exemplo, em caso de administração de lubrificantes, anestésicos, corticoides. Tem como desvantagem o risco de infecção, dificuldade de aplicação, certo? Porque você precisa livrar ligamentos, né, entre outras estruturas, e é contraindicado em pacientes com infecção articular ou qualquer instabilidade ou impedimento à realização desse procedimento, ok? E a via inalatória. A via inalatória ela é uma via bem interessante porque ela é comumente utilizada, por exemplo, tratamento de asma, ou ela também é comumente utilizada ainda para administração dos poucos fármacos cujo meio de administração são gases, né? São os fármacos gasosos, como os anestésicos gerais. E aí, um fármaco gasoso ou volátil são preferivelmente administrados pela via inalatória. Lembrando que, do ponto de vista anatômico, o pulmão é um território extremamente, absolutamente vascularizado e é tão vascularizado
que a sua área absortiva ela é tão bem perfundida, né, que o seu efeito é quase que imediato, diria. Então, é importante destacar que os pulmões servem tanto como via de administração quanto de eliminação. Então, é interessante em fármacos que não causem irritação a essa via, e essa é a via, por exemplo, de escolha para os anestésicos gerais, gasosos, né? E é importante destacar que essa é uma via que serve tanto para efeitos diretamente na via respiratória, efeitos locais na via, que são administrados fármacos por inalação, na forma de aerossóis, né, como a bombinha, por exemplo, de broncodilatadores ou de corticoides inalatórios, ou mesmo soluções de fármacos que podem ser atomizados e minúsculas gotas, né, que podem ficar em suspensão na forma de aerossóis a serem inalados pelo paciente. Algumas vantagens: essa absorção instantânea do fármaco na corrente sanguínea é uma via não invasiva indicada para doença pulmonar, anestésicos inalatórios, entre outras aplicações. E algumas desvantagens incluem, por exemplo, você contraindicar substâncias irritativas ao epitélio pulmonar, é uma via de acesso a algumas drogas ilícitas, tem controle insatisfatório da dose, né? Porque não dá para exatamente precisar o quanto do fármaco ele foi exatamente inalado, né? E depois da inalação de algum fármaco que cause alergia, algum alérgeno, o indivíduo ele pode desenvolver reações locais ou até sistêmicas graves. E o trato respiratório, por ser constituído de um epitélio ciliar, né, existe a chamada depuração bucociliar, que pode expulsar a parte do fármaco. E, por fim, é importante esse gráfico porque ele representa de forma bem didática e resumida o que se chama de cinética de absorção, que é uma relação entre a concentração do fármaco da droga plasmático no sangue em razão do tempo, em função do tempo, aliás, né? Então, a primeira via de administração aqui destacada é a via intravenosa. Observe que ela começa no tempo zero com a concentração máxima de 100%, porque o fármaco ele tem uma biodisponibilidade máxima, ok? Ou seja, todo fármaco que é infundido pela via intravenosa, todo ele chega à circulação sistêmica, que é o compartimento central, onde a partir do qual será distribuído aos compartimentos e rapidamente o efeito terapêutico será obtido, ok? É uma via cujo fármaco administrado terá uma latência zero, ou seja, um efeito imediato, ok? E observe que o efeito terapêutico ao longo do tempo ele vai decaindo rapidamente, porque ao passo que a sua absorção é rápida, é imediata, a sua metabolização e, consequentemente, excreção também vai se dando ao longo do tempo de forma mais rápida, ok? Bem, a segunda via de administração, cuja velocidade de absorção vem na sequência, né, é a via intramuscular. É uma via cujo músculo, evidentemente, é um tecido bastante vascularizado, né, bastante perfundido, e eu consigo ter um volume de absorção, uma concentração de absorção do fármaco bastante significativa, ok? Ao longo do tempo, seguido da via subcutânea, cuja velocidade de absorção é mais lenta do que a via intramuscular, ok? E seguido, por fim, da via de administração oral, né? Que observe que a via subcutânea, a curva, né, da cinética de absorção, eu tenho tanto uma absorção que é mais lenta, mas que ao longo do tempo esse efeito terapêutico, ou seja, essa concentração plasmática do fármaco, ela permanece por um tempo maior. E quando a gente vai pensar ali na via oral, eu consigo ter uma absorção desse fármaco em que eu consigo manter níveis plasmáticos ao longo do tempo, né? É, até por mais tempo, concentrações plasmáticas, digamos assim, suficientes para gerar um efeito terapêutico. Então, como a absorção ela vai ser mais lenta na via oral, né, se comparada à via intramuscular e menos e mais lenta ainda, aliás, se comparada à via intravenosa, né, podemos observar que quanto mais rápida a absorção, evidentemente, mais rápido vai ser a distribuição, metabolização e excreção desse fármaco, né? Então, quanto, por exemplo, você administra um fármaco por uma via
em que você consegue fazer com que esse fármaco ele se deposite ali, né, como suspensões oleosas por via intramuscular ou por via subcutânea, né, ou até mesmo preparações transdérmicas, eu consigo prolongar esse efeito terapêutico por mais tempo, certo? E manter concentrações plasmáticas desse fármaco, concentrações plasmáticas mínimas efetivas, certo? Mas prolongar o efeito terapêutico desse fármaco. Então, a depender do meu objetivo terapêutico, uma determinada via pode ser mais interessante ou mais estratégica, né, para o sucesso terapêutico do que outra, ok? Bem, aqui estão as referências utilizadas e muito obrigado. Excelentes estudos.